E falando de padrões, Nicolas, qual tu acha que é o estado emocional que vende mais? Vender com um estado triste? Vender com um estado alegre? Vender com um estado inspirador? Toda essa parada ali? Qual tu acha que desses aí que te mencionei, ou mais algum, tu acha que converte mais, que cria uma conexão mais rápida com o cliente? Então a gente, chegando com uma energia boa, que é aí que entra a resposta da pergunta do Daniel, que estado de emoção que eu prefiro, é o estado de emocional mais alto astral. Sejam bem-vindos ao podcast Quinta 6K, um projeto onde eu te ensino os maiores segredos para ganhar mais de R$6.000 por mês com vendas. Fala galera, Nicolas aqui, e nesse vídeo a gente vai fazer o mais importante para a gente chegar nos mais de R$6.000 por mês, que é alinhar a comunicação em vendas. Nesse vídeo, que vai ser mais ou menos um bate-papo de alto valor, que se tu não me conhece, eu sou o Nicolas Bragé, eu te ensino a tu chegar nos mais de R$6.000 em apenas um mês. E se tu curtiu a ideia, já metralha o like nesse vídeo. Eu tô aqui com meu amigo Daniel, a gente se conheceu através das vendas na rua, e como ele é um cara de alto valor também que sabe bastante sobre esse meio, eu trouxe ele aqui pra gente bater um papo sobre o que é necessário pra gente alinhar nossa comunicação na hora de vender, para ser aquela comunicação certeira, aquele tipo assim, um tiro e um acerto. Fechou? O que tu acha que é a coisa, tirando tudo de lado, o ponto principal, como é que eu posso dizer, o furo da bala em comunicação e vendas para te vender bastante? Fala aí, Daniel. Eu acho que o ponto principal para a gente ter uma comunicação de impacto chama-se energia. Top. Porque eu já tenho mais de 2 anos vendendo na rua e já fiz vários testes AB, testando o que funciona e o que não. E eu já fiz várias abordagens falando uma frase em um estado energético ruim e os resultados são ruins. E a mesma frase em um estado energético, aquele dia que tu fala, tô muito legal, tô em um estado de energia positivo e dá certo. Não sei por que acontecerá isso, mas pelos meus testes eu vi que quando tu tem um estado energético positivo, no qual tu te sente muito bem, não importa, tem importância, mas eu acho que é 50% do caminho para tu fechar uma venda. Não sei se tu acha a mesma coisa. Eu acho que o flow, que é mais ou menos o que ele está falando, a nossa energia projetada para atingir aquele objetivo ali, eu acho que é mais de meio caminho andado. Porque o que acontece muito? Que acontece direto comigo, que às vezes eu vou lá onde tu vende e tem pessoas que me abordam lá para vender e os caras, tipo assim, eles chegam que nem um robô para ti e eles despejam um scriptzinho, meia boca, e parece que é sem emoção. E a energia, na hora de tu falar, que vai te trazer essa emoção, que vai fazer tu ter vontade de comprar. O cliente, no caso. E até de te escutar. Porque se tu não tem um impacto bom na hora de tu falar com o cliente, ele, tipo assim, ele vai te escutar por educação. Mas o que ele mais quer é que tu pare de falar, porque às vezes tu... E aí ele espera tu parar, aí tu não quer. Pronto, já é verdade. Não, e o pior é que quando a gente tem um estado energético negativo, aí vira um círculo vicioso de fracasso. Porque tu tá ruim, transmite energia ruim pro cliente, ele termina falando que não, e ali tu fica pior. E ali tu aborda o próximo de uma forma pior, e aí vai ser uma bola de neve de merda. Aí vai chegando no ponto de o quê? Tu abordar, tu de repente pensou que talvez aquela pessoa poderia comprar, aí tu tomou-lhe um não. Aí aquilo já baixou tua energia. No próximo, não. No próximo, não. Daqui a pouco tu tá pensando assim, eu nem vou abordar aquele ali, eu vou tomar não mesmo. E é isso aí que é a pior coisa. Agora pergunta, Nicolas. Eu acho que várias pessoas que estão nos assistindo também têm essa mesma dúvida. Todo dia é lógico que a gente não vai estar top. Que a gente acorda sem energia mesmo, é normal. Mas quais que são tuas técnicas para tu, não vou dizer entrar no estado de flow, senão para iniciar
e entrar nesse estado energético positivo? Existirá alguma técnica que tu utiliza? Eu acho que o primeiro ponto para isso é a gente ter a disciplina. Porque, por exemplo, se tu todos os dias vai trabalhar nos mesmos horários e tu não falha, e tu fica o período... Vou te dar um exemplo de mim. Antes, o ano passado, o ano retrasado, quando eu trabalhava sempre do meio-dia às 5 ou 5h30, 6 horas, eu todo dia, de forma sagrada, eu estava lá no meu horário, no meu local de trabalho para vender. Eu criei uma disciplina nesse local e nesses mesmos horários. E aí o que acontecia? Eu estava lá, eu sabia que eu tinha que dar o máximo de mim. Poderiam ter dias que eu não estava bem, mas eu sabia o que eu tinha que fazer. E aí era fazendo até entrar no flow. Entendeu? Porque depois de algumas abordagens, tu já vai se sentindo mais familiarizado com aquele ambiente, por mais que tu não esteja afim. E a tua disciplina de estar todos os dias ali faz com que fique mais fácil de tu entrar no flow. Porque a gente não é máquina, né? Tem dias que a gente realmente não tá pro negócio. E teve dias que eu não tava pro negócio, que eu fui trabalhar e consegui trabalhar por essa disciplina. E tive bons resultados, resultados normais, como os outros dias. Quando o cara tá muito inspirado, às vezes o cara até tem resultados melhores ainda. Mas não quer dizer também, porque existem outros fatores na comunicação que também fazem parte do trabalho. A tua energia, eu acho que ela é importante. O teu entusiasmo que está atrelado a isso, né? Tu chegar com um tom de voz bom, tu falar pro cliente assim, fala meu nobre, eu tô com essa novidade aqui para te apresentar. Essa aqui é a melhor etiquetadora que tu vai conhecer na tua vida. Testa que tu vai chorar de emoção. Sabe? Olha a diferença de chegar assim, fala amigo, tudo bom? Essa aqui é uma etiquetadora, não sei o que, da China, barará. Sabe? Tipo uma comunicação linear, que tu não tem uma projeção da tua voz, tu não tem nada, parece que tu tá repetindo uma frase. Pronto. E o que eu mais vejo lá onde eu trabalho são novos vendedores que vão lá para vender. Chegam tudo animado e chegam a me cumprimentar. Eu vou vender muita coisa hoje. Só que recebem 5 não e eles sentam lá deprimido, sem energia, triste, querendo ir para casa. Depois de 5 não. E isso me aconteceu, acho que contigo aconteceu também. No início aconteceu bastante. E eu acho também, por exemplo, eu não sou uma pessoa muito forte emocionalmente. Vou ser sincero com vocês. Não sou uma pessoa que aguente muito as pressões que vender causa, né? Mas eu não vou dizer que criei, mas descobri uma técnica que eu aprimorei e otimizei com o Nicolas aqui. Que é isso de vender sem história. Porque que acontece? Eu vendia antes com história, quando o Nicolas me conheceu, eu vendia com história. Não era uma história triste, não era uma história como a maioria das pessoas estão acostumadas a contar, mas, enfim, ao cabo era uma história onde eu contava um sonho e as pessoas compravam para apoiar, entre aspas, essa era a teoria. Só que eu descobri que quando eu apresentava meu sonho para a galera, Nicolas, tinha aquela pressão de o cara comprar o teu sonho, você não ficava meio... E além disso, quando ele me dizia não, no meu cérebro subconsciente, que eu aprendi isso depois, no meu cérebro subconsciente, ele não falou não pro produto. Ele falou não pro sonho. Para meu sonho, que pessoal. E isso me afetava ainda mais. Por exemplo, claro, convertia, mas tinha dias que não convertia, né? Sim. Vamos supor que eu abordava 10 pessoas, 7 convertiam com história. Mas tinha dias que não convertia, que convertia 1 a cada 10, né? Sim. E aguentar essas 9 não para um sim, eu sentia que pegava na furadeira e furava meu coração. Eu me sentia a pior merda do mundo. Porque eu falava dentro de mim, ninguém gosta do meu sonho. Só que agora eu descobri uma técnica que é diferente. Eu falo de um sonho, mas não meu sonho. Eu falo o sonho do cliente. E se ele fala não, ele não está falando pro meu sonho, senão pro sonho dele mesmo. Sim. E como eu faço? Eu fiz isso contigo. Eu peguei a abordagem que o Nicolas ensina, de fala meu nobre e tal, e tudo isso ali. E eu falei, olha que essa maravilha, o melhor brownie da história do planeta. Essa maravilha que deliciosa. Vai derreter na sua boca, na boca da sua namorada, se tiver a namorada por perto. Alivia o TPM, mestre.
E o melhor, meu querido, que o negócio é afrodisíaco. Isso aí eu escutei muito, eu também falo isso. O negócio é afrodisíaco. Imagina tu comendo um desse aqui, tu e tua namorada assistindo 365 DNI na Netflix. Isso é uma série que tem na Netflix que Toda é Xodó das Mulheres. É, a maioria das mulheres conhecem e quando eu falo isso elas riem. Então se eles falam, não, eu não me sinto triste. Porque ele que está rejeitando uma história que eu criei para eles. Não é minha história. Eu estou criando uma história do cliente com o produto e tal. Se ele rejeita, eu fico feliz. Não fico triste. Eu tenho uma nota para falar aqui nesse vídeo, que eu não sei se vocês pararam para analisar a situação. Ele não é brasileiro. Ele é venezuelano. E olha como ele fala bem português, porque ele aprendeu aqui, vendendo, inclusive. E tu aí que tá do outro lado, tá de repente choramingando, que ai, eu tô com vergonha de ir. Nem levantou a bunda da cadeira para ir. E o cara que não falava nem português, ele só foi. Não é todo mundo que vai entender perfeitamente o que ele fala, mas a forma com que ele fala vende. Então, não é só o que tu fala e que sai da tua boca, a palavra que vai fazer tu vender. É a forma, é o conjunto de como tu se expressa. O gesticular é uma maneira de se expressar que converte, porque gera emoção. A venda, ela parte de uma emoção. Se tu gera a emoção necessária no cliente, ele vai comprar de ti. Porque vai fazer com que ele goste de ti. Porque venda na rua não tem a ver só com um produto a ser vendido. Tem a ver com o quanto tu impacta o cliente, que inclusive é o nome do método que eu aplico, que eu ensino na mentoria, que é o método ICO, que é o impacto, conexão e oferta. Tem a ver com tu impactar o cliente, tu gerar uma conexão para ele, e essa conexão que tu gerou no teu cliente, que faz ele querer comprar. Porque acima de ter um produto, ele vai comprar porque ele te comprou. Entendeu? E essa é a grande sacada. Agora, naquele ponto ali que tu comentou, que às vezes nem todo mundo vai ter o emocional tão forte, que nem tu comentou ali, eu sou um cara que eu acho que eu tenho um bom emocional para venda. Mas eu acho que eu tenho isso porque eu meio que me programo todos os dias de venda para isso. Porque o que acontece? Eu começo a vender. Pum, 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 pum. Às vezes eu tô com energia alta. Tô com uma energia top para vender muito. E eu tomo não pra caramba no início. Tomo não. E como eu trabalho mais no semáforo, o meu não é de eu falar, trocar uma ideia com o cliente e ele me dizer não, porque ele não quer comprar. É simplesmente não querer nem me escutar. Porque na sinaleira tu tem a barreira do vidro. Tem a barreira das pessoas que estão de mal com a vida. Entendeu? Então, às vezes eu tô tomando não, de a pessoa nem me escutar no início, eu paro, respiro e penso assim, calma, a venda vai acontecer, eu só tenho que ter paciência. E é isso que tu tem que ter também. Às vezes tu não precisa te apavorar com uma média a hora. Porque acontece muito, eu já vi vários youtubers ali falando de eu converto X, converto Y. Isso é uma palhaçada. Isso é ego puro. Pra que tu vai te preocupar com uma média a hora? Uma média a hora não. Uma taxa de conversão. Média a hora é o meu parâmetro. O que pra mim é o meu parâmetro? Tirei, sei lá, tô fazendo 100 pila a hora. Isso pra mim é uma média. Entendeu? Eu não ligo pra taxa de conversão. Taxa de conversão seria o seguinte: tu abordou 10 pessoas e vendeu para 8. Isso é uma taxa de conversão boa. Por que eu não ligo para isso? Porque é ego. E por mais top da balada que tu seja, tu pode ser o melhor vendedor do mundo. Vai ter dias que a tua taxa não vai estar boa. E não interessa quem seja, não interessa quem tu seja, onde tu esteja. Vai ser ruim, como todo mundo. O cara que te diz que a taxa de conversão dele é alta sempre, ele tá mentindo. Entendeu? Por isso que eu não ligo para isso. Eu ligo para média a hora. Quanto eu faturei naquela hora ali. Entendeu? E é isso que tu tem que te atentar, porque daí é uma média que tu não vai colocar o teu ego e tu não vai ficar triste depois. Porque simplesmente tu focou lá e vender, tu tá vendo que o dinheiro tá entrando e é isso que interessa. Entendeu? Tu tem que te competir contigo mesmo, não com outras pessoas. E é mais ou menos essa maneira que eu me situo para não ficar mal. Tiro essa palhaçada de taxa de conversão e só coloco na minha cabeça que eu tenho que ter paciência. E que eu tenho que me desesperar
quando passar 1 hora e eu ver que eu vendi muito pouco. Aí eu vejo o que eu estou fazendo. Porque às vezes a gente age no automático e a nossa abordagem ela para de ser efetiva porque tu está no automático. Tu não está mais pensando para fazer um negócio. E tu, para te ter um bom resultado, tu tem que pensar e executar. Não é só sair que nem doente, falando, adeus dará. E que na final termina sendo a mesma coisa, né? Abordar com história ou do jeito que a gente faz agora. Exatamente. Porque com história tu cria um vínculo com o cliente maior. Exatamente. Não vamos negar. Mas o que acontece? Tu gasta mais tempo. Gasta mais tempo e além disso, como se cria um vínculo mais emocional e mais broderagem. Não que com o nosso não se crie. A gente cria também, mas às vezes tu termina batendo um papo mais longo com o cliente te pergunta do sonho, das coisas aí. E aí, na final, tu diz, mas a cada 10 pessoas, 9 compram. Mas essas 9 pessoas tu abordou em 2 horas. Aí não compensa. Às vezes compensa mais tu fazer uma abordagem mais rápida, tomar mais não e vender mais ao longo dessas 2 horas. Por isso que pra mim a principal métrica é essa. Quanto eu faturei naquele período de 1 hora. E acontece o seguinte, que as pessoas se apavoram e dão medos de abordada e enrolar, sentar que nem tu citou, que é o seguinte, às vezes em 1 hora eu faturei 30 pila, um exemplo, como já aconteceu comigo várias e várias vezes. Mas na segunda hora, 300. O que aconteceu? A minha segunda hora, ela compensou a primeira. Então se eu botar uma média das 2 horas, eu fiz o quê? 400 pila, 200 por hora. E é nisso que tu tem que te ligar também. Porque dependendo do local que tu está trabalhando, às vezes pode ter menos movimentos naquele período. Às vezes tem menos pessoas dispostas a comprar. Porque tem um parâmetro que é o seguinte. Esse modelo de abordagem, a gente vai criar um vínculo com a pessoa até determinado ponto. A história tu vai criar mais. Certo? É óbvio. Mas como a gente vai criar até determinado ponto um vínculo com a pessoa, existe o potencial cliente da gente. Tem gente que não importa o que a gente fale, não vai ser nosso cliente. Ou não naquele momento. Entendeu? Pode vir a ser, depende, de repente ele está aparecendo naquele local várias vezes, numa terceira, quarta vez que ele te vê, ele se interessa em saber o que tu tem para falar. Aí ele vai lá, discute e te compra. Entendeu? Mas o cliente tem um tempo contigo. Que talvez não seja na segunda, não seja na terça, mas pode ser na quarta. Então, às vezes naquele local que tu tá, existem X pessoas que podem vir a ser teu cliente. Então tu também tem que te ligar nisso. Não te cobrar excessivamente porque tu não bateu sempre 1 hora alta. E tem o fator de aprendizagem, né? Às vezes no teu início tu não vai converter tanto até tu entender certos conceitos na hora de vender. Que existe, que tem a ver com o que tu comentou desde o início do nosso vídeo. O cara vai identificando o padrão, aqueles padrões vão criando blocos de neurais. Blocos neurais, mas vamos botar uma linguagem mais simples. Gavetas de informação. Aí aconteceu uma coisa parecida numa segunda vez, tu vai lá, puxa aquela gavetinha e tira dessa gaveta, e aí tu aplica aquilo que tu já tinha guardado na tua cabeça. E isso é muito top da venda, né? Só eu matei aqui agora. E falando de padrões, Nicolas, qual tu acha que é o padrão comportamental, vamos falar mais simples, qual tu acha que é o estado emocional que vende mais? Vender com um estado triste? Vender com um estado alegre? Vender com um estado inspirador? Toda essa parada ali. Qual tu acha que desses aí que te mencionei, ou mais algum, tu acha que converte mais, ou que cria mais conexão, que cria uma conexão mais rápida com o cliente? Eu tenho uma parada para falar, porque é louco, porque ali onde eu vou trabalhar, tem uma mulher que vende. Vende não, né? Ela pede. Ela chega, essa criança, o Miguel tava aparecendo na gravação, né? Tem até uma coisa muito louca que acontece onde eu trabalho, que tem um determinado dia da semana que essa mulher sempre aparece lá. Ela não pede, aliás, ela não vende, ela pede dinheiro. E ela chega lá com 2 a 3 crianças, depende do estado emocional dela do dia. Ela chega com uma nenê de teta ali, que tá mamando, com que ela bota naquele macacão de colo, sabe?
e uma guriazinha, às vezes um guri, mas o guri vem pouco. É mais a guriazinha que fica ali no canto, sentada. Uma guriazinha pequenininha, deve ter uns 5 anos, acho. Isso. Aí, o que ela faz? Ela sai pedindo entre os carros, vai fazendo isso aqui, ó. Fica fazendo isso aqui, ó. Tipo de moeda, Fica fazendo isso aí. Ou às vezes levanta uma plaquinha e sai entre os carros e pede dinheiro. E ela ganha muita grana. Eu já vi ela ganhar nota de 200. Uma nota, aquela lá, o cachorrinho, né, que é o lobo-guará. Já vi ela ganhar um lobo-guará. Assim, na bucha, pum. Já vi ela ganhar nota de 100. Nota de 50 é mato pra ela. E nota de 2, de 1 e de 5 é o que ela mais ganha. Ela ganha bem. Provavelmente, acho muito difícil ela ganhar o que eu faço num dia. Mas, porque ela tá fazendo sem custo nenhum, né? Porque ela não leva nada pra vender, ela não... Ela tá ganhando dinheiro. Exatamente, ela tá ganhando. Ela deve ganhar de repente uns 200, 300 pila em um dia ali. Não todos os dias, mas em vários dias ela deve ganhar. Porque eu já vi ela ganhar essas notas que eu tô te falando. Então, o que acontece? Isso daí é uma parada boa para te entender em relação a vendas. O cliente olha ela, vê a criança no peito dela mamando e pensa assim: coitada dessa criança. Coitada dessa criança. Aí ele fica com pena e dá 200 pila pra mulher, para ele se sentir bem. Para ele pensar assim: ajudei uma pessoa hoje. Mas ele não tá nem aí com a paçoca. Para ele o que interessa é que ele ajudou uma pessoa que precisa. Entendeu? O que aconteceu aí, se a gente destrinchar a parada? Ela estava de uma maneira onde ela fez com que o cliente se conectasse com uma emoção. Que no caso essa emoção era a tristeza. Que é o que a gente faz, que é o principal ponto da história é esse, né? Sim. O principal ponto da história é tu conectar o cliente com uma emoção específica. Que se tu pegar e juntar uma tristeza e uma felicidade e um estado de superação, esses 3 elementos de emoção é perfeito pro cara comprar. O cara que é atingido desses 3 estados numa venda com história, ele vai comprar, não vai? Pois é. Então tudo tem a ver com a emoção que o cliente cria. Com a emoção que o cliente cria e muitas vezes é por ele mesmo. Agora, o nosso tipo de abordagem, que tem a ver com essa questão do entusiasmo que ele falou, o nosso estado emocional vai contagiar o cliente. Então a gente, chegando com uma energia boa, que é aí que entra a resposta da pergunta do Daniel, que estado de emoção que eu prefiro, é o estado de emocional mais alto astral. Não é aquela energia espalhafatosa, alta demais, e nem baixa demais. É uma energia mais equilibrada, porque isso se aproxima mais de pessoas que vão ter um estado de energia mais baixo. Porque tem pessoas que naturalmente têm um estado de energia mais baixo. Não interessa o que ele faça, o estado alto de energia dele já vai ser baixo. E uma coisa que eu vi também, isso que tu falou do estado energético, de energia alto, na comunicação, o importante que eu já notei é que não pareça ser fingido. Que às vezes fica um negócio tipo, o cara é louco. As pessoas pensam que o cara é louco, entendeu? Por mais animado que tu esteja naquele dia, tu não pode ultrapassar um limite. Ultrapassou, aí às vezes o ponto positivo que tu vai... O ponto positivo que tu vai causar, na verdade, se torna negativo. E uma coisa que eu notei, que eu já testei história triste, história inspiradora, abordagem feliz, abordagem dramática, abordagem com humor. Humor eu acho que é o que dessas mais aí, humor. Só que tu precisa ser um palhaço para vender. Por exemplo, eu, falando talvez com vocês, com o Nicolas, eu não sou muito engraçado. Mas quando eu falo certas coisas lá onde eu vendo, as pessoas morrem de rir. E a pergunta que eu te falo agora aqui, Nicolas, tu tem alguma técnica? Tem. E é a coisa mais simples. Para fazer que pessoas que não são engraçadas que nem nós, bom, eu pelo não menos sou engraçado também. Não sou engraçado. Que essas pessoas consigam ter um humor onde elas não sejam vistas como palhaças. Tudo tem a ver com o seguinte: como tu fala e a palavra que tu fala no momento correto.
Tipo assim, o humor, existem técnicas. Tanto é que os caras que fazem stand-up, eles ensinam essas técnicas. Eles falam no YouTube. Tem cara do stand-up que tem canal, que ele ensina algumas das várias técnicas disso. Entre elas, tem a quebra de padrão e tem exagerar. É as que eu mais uso. Por exemplo, quando eu chego pro cliente, eu ofereço meu produto para ele. Aí ele diz que não tem dinheiro. E eu mostro a máquina de cartão. E falo, vamos passar no crédito, 10 vezes sem juros. Todo mundo ri. É muito difícil alguém não rir. Só que eu falando agora, talvez tipo assim, tu não riu. Até porque eu também não tô falando naquele flow que eu vendo, né? Uhum. Então tu não riu. Mas o cliente ri. Por quê? Porque é aí que entra a quebra de padrão. A quebra de padrão. Um cara no semáforo vendendo uma bala, te oferecendo 10 vezes sem juros. É uma quebra de padrão. Quem é que tem máquina hoje em dia? Estabelecimento, não é? Até se tu vende num parque, tu tem uma máquina, vai gerar esse mesmo padrão. Mas é tu falar com vontade, né? 10 vezes sem juros no cartão. 45 dias para pagar. Por que 45 dias para pagar? Porque tu tem ali no dia, principal dia de compra do cartão, se tu compra naquele dia, tu tem 45 dias para comprar. Por isso. E todo mundo que usa cartão de crédito sabe disso. Então tu vai falar coisas que todo mundo sabe em uma situação que não faz sentido existir aquilo. Quebra de padrão. Entendeu? Esse é o principal humor que eu utilizo. Eu tenho um, irmão, eu tenho vários, mas esse aqui me funciona pra caramba. O afrodisíaco é um deles. Um do afrodisíaco, esse eu inventei, assim, chegou na minha mente, joguei e funcionou até agora eu uso. Tu me falou e eu usei ele, e deu certo, muito certo também. E também tem outro que é tipo, eu vendo em um lugar público, assim, uma orla, não sei como se fala. É um ponto turístico, ele vende um ponto turístico. É tipo um parque que todo mundo que vem pra cidade fica sentado ali e olha o pôr do sol e tudo aquilo. É um parque. E uma coisa que eu vejo, assim, claro, tu tem que saber usar com sabedoria, tu não pode usar em tudo. Se tá um guri e tá uma guria que provavelmente... supostamente namorada. Que provavelmente seja a mãe do cara. Aí não vai dar certo. Claro, tem que ser uma coisa, também não vai ser uma criança e tu vai falar isso que eu vou te falar a continuação. Se tá um guri, por exemplo, que nem eu, e uma mulher mais ou menos de 40, 45 anos, tu pode falar, fala meu querido, tenho uma novidade para te apresentar para você e a sua namorada. Tu não vai falar que é a mãe. Tu sempre vai malinterpretar que a guria é a namorada. E ali a guria, tu vai ver, bota na prática. A guria que seria a mãe do cara, vai rir pra caramba. E é mais provável, claro, tu tem que falar isso seriamente. Se tu rir, quando tu falar isso, ela vai perceber que tu tá fazendo por conveniência ou para puxar o saco. Tá sendo uma coisa falsa. Um puxador de saco. Então tu fala, meu querido, tenho uma novidade para ti e tua futura esposa, mesmo. Ai, é minha mãe. E tu vai ver como vão rir e a guria vai te falar, mas obrigado mesmo. E já tu tem aproximadamente 60% da venda feita pelo lado da mulher. Claro, tem que ser sério. Tu não pode rir. Imagina que tu fala, tem uma novidade para ti e para tua namorada. A guria vai perceber que tu tá sendo sarcástico. E aí não vai comprar, porque não vai comprar mesmo. Sim. Vai ficar brava, hein? Vai ficar brava. Agora, também não vai ser que um guri, uma mulher de 80 anos, não vai falar que é namorada, né? Tem que saber utilizar essa técnica. E dá muito certo. Agora, te ligando só na parada. Por que ele disse que a venda tá quase 60% fechada? Porque tu tá elogiando a mulher de forma indireta. Uhum. Tu tá dizendo pra ela que ela parece a namorada do filho dela, então quer dizer que ela parece uma pessoa jovem. Uhum. E que aí eu te pergunto uma coisa. Que mulher que não gosta de ser chamada de mais jovem? Tu tá entendendo que a venda tem uma questão de inteligência emocional aí. De tu sacar as paradas. E isso tu só vai adquirir, sabe como? No campo de batalha. Eu posso te passar várias técnicas, várias dicas, vários mapeamentos de pré-prontos de venda. Tu vai assimilar aquilo, tu vai estar perfeito para começar a praticar. Mas se tu não praticar, tu não vai melhorar. Essa que é a parada, tu não vai entender isso que a gente está explicando aqui. Claro, e o elogio tem que ser, para que seja mais eficaz... Tem que ser real, né? Tem que ser real e tem que ser indireto.
Tem que ser genuíno. Genuíno e indireto. Por exemplo, outra coisa que eu falo para elogiar os caras da academia. Essa daí eu acho muito engraçado, eu faço também essa aí. Eu chego e falo, meu nobre homem, eu tenho uma novidade para você. Pra você. É engraçado a gente falando porque a gente se lembra das reações dos clientes. Uma vez aconteceu comigo o seguinte, tipo assim, como eu faço academia também, eu sei um pouco sobre isso. Aí eu chego pro cara e falo assim, fala meu nobre homem, 46,5 de braço, bodybuilder. Aí os caras caem na risada, né? E às vezes já pega, puxa, quanto é que é isso aí, já compra na hora. E aí teve uma vez que aconteceu o seguinte, eu cheguei pro cara, falei isso aí, eu nem terminei minha frase, ele começou a rir, eu comecei a rir junto, ele pegou, me comprou bala e abriu o semáforo e foi embora. Aí ele pegou o meu Pix, né, eu tinha, na minha bala tem o papel de Pix ali, o meu número, ele me chamou no WhatsApp e falou assim, fala meu nobre, aqui é o bodybuilder de 46,5 de braço que falou contigo agora. Entendeu? E os clientes, eles gostam disso. Eles acham engraçado, eles se sentem bem, porque querendo ou não, isso é um elogio. O que eu tô elogiando? Quando eu digo pro cara que ele tem 46,5 de braço, ele sabe que ele não tem. Mas eu tô dizendo que o braço dele é grande. E para um cara que tá fazendo academia, o que o cara quer ganhar? Massa muscular. Se eu tô dizendo pro cara, o cara tem um braço grande, o cara vai ficar faceiro da vida. E isso é um elogio bacana de se elogiar. Não é uma coisa tipo assim, que nem os caras lá do... Começa tipo a elogiar, tu quer estar interessado numa mulher, e tu começa a falar, nossa, como tu é linda. Não é o mesmo padrão. É um negócio real, verdadeiro e engraçado ao mesmo tempo. Que gera humor e que gera conexão e que funciona. É verdade. Mas volta aí na história que tu tava dizendo ali. Já esqueci o que eu ia falar. Tu ia contar o que tu falava. Era uma coisa parecida contigo. Eu falo assim pro cara, quando são casais, que estão aí com roupa esportiva. Claro, tu não vai falar isso para qualquer pessoa. Tu tem que ver o contexto do que está acontecendo. Eu falo, fala meu nobre, minha querida, tem uma novidade que vocês vão adorar. Olha aqui, o brownie, ou a bala, tu pode trocar o produto. O brownie que está transformando a vida dos casais fitness deste lugar. Ai, mas como tu acha que eu estou sofrendo? Porque dá para ver que você está saindo da Smart Fit agora mesmo, né? Aí os caras começam a rir e falam, estamos saindo mesmo. Ou às vezes falam, a gente nunca vai para academia. Ou às vezes, eu pergunto assim pro cara, mestre, se o cara é um cara fisiculturista, antes de eu tentar te vender, eu quero que você avalie meu físico e me diga daqui a quanto tempo eu chego no seu nível. Que o meu sonho de consumo tem um shape desse. Agora sim, vamos para o que importa. Olha aqui, tata. Só que quando eu falo disso, eu estou elogiando, mas não estou puxando o saco que o cara é... tu se tá gostoso. Claro, se eu falaria isso, você escutaria meio esquisito, né? Sim. Senão que eu estou falando, irmão, em quanto tempo tu acha que eu vou chegar no teu shape assim? Se eu estou falando isso, no cérebro do cara, quer dizer que eu estou admirando o corpo dele. E tem que ser uma coisa genuína, né? Tu não vai falar com um cara com um corpo fudido, né? Um cara gordo. Aí tu vai estar tirando o cara pra louco aí. Mas se vocês pararem pra analisar a cada vez que ele vai explicar uma abordagem que ele faz, vocês já repararam que ele dá a pausa dramática? Tipo assim, fala meu nobre, olha tal coisa que eu quero te apresentar, isso aqui faz tal coisa. Essas pequenas pausas de tipo assim, 1 segundo, 2 segundos no máximo, elas dão um certo suspense quando tu vai falar alguma coisa e isso gera humor. Pode ver que quando a gente explica alguma coisa de abordagem, a gente projeta a nossa voz. Eu tô falando normal, barará, fala meu nobre. Tu tá vendo que eu projetei a minha voz quando eu vou falar alguma coisa? Essa parada do fala meu nobre é muito engraçado, porque como eu trabalho mais no semáforo, eu preciso falar coisas impactantes mais rápido. Porque lá o movimento é mais rápido, se acontecer toda a jogada no semáforo ela é mais rápida, e a barreira do vidro ela é muito forte no semáforo. É muito complicado o cara abrir o vidro para ti. Então, é uma palavra que funciona muito, porque tipo assim, tu chamar um cara de fala meu nobre,
Ao mesmo tempo que é engraçado, os caras gostam de ser chamados assim. É engraçado que, tipo assim, no início, quando eu comecei a falar, os caras ficavam assim, ó. Ficavam com umas caras, tipo, de surpreso. Tipo assim, não, nobre. Chegava a se arrumar, assim. Porque, tipo assim, é uma palavra que tem um tom de humor. É uma palavra que chama atenção e que faz o cara se sentir melhor. Entendeu? Porque eu não tô puxando o saco do cara, mas ao mesmo tempo ele tá se sentindo de uma maneira mais... bem... Como é que eu posso dizer? Mais... De outro status. É status. É o status. Não tá puxando o saco porque, por exemplo, tem pessoas que falam, eu falei bastante vezes, fala meu patrão. Já tá puxando. Aí é saco. Aí é puxação de saco, é cheio. Aí eu já acho que tá puxando mais saco. Fala meu patrão. Já é uma coisinha mais, tipo, de superioridade, né? Uhum. É por isso que eu não gostava de falar. Diminuindo. Sim. E botando o cara no pedestal. Mas se tu for ver, quando tu faz ao contrário com uma mulher, não é a mesma coisa. Uhum. Eu, pelo menos, no que eu percebo, que eu chamo as mulheres de minha rainha. Porque como que ela fala minha nobre, ou minha nobra, não existe minha nobra. Por isso eu acabo falando minha rainha. E eu percebo que as mulheres gostam de ser chamadas assim. Aconteceu uma vez até hoje. Só de uma mulher, tipo assim... Não, duas na verdade. Isso vai acontecer porque o cara não vai agradar todo mundo. Então, tu que tá do outro lado escutando a gente, saiba que não importa o que tu fale, pode ser na melhor intenção possível, e às vezes o que tu tá falando é bom, mas vai ter uma pessoa que não vai gostar. E tu não precisa se sentir triste, porque essa pessoa é com ela mesma, não tem a ver contigo. Aconteceu 2 casos agora que eu tô me lembrando. O primeiro, eu abordei a mulher e falei, fala minha rainha, e ela falou assim, eu não sou tua rainha, eu sou rainha dele. Bem assim. E aí eu olhei pro cara e falei, fala meu nobre. Aí ignorei ela e falei com ele. Aí, trocando ideia com ele foi lá e comprou de mim. Meio que punindo ela, de forma indireta. Porque, tipo, ele viu que ela foi idiota. Uhum. Entendeu? E aí teve uma outra que eu falei pra mulher, fala minha rainha. E ela falou assim, mas quem tu é pra me dizer que eu sou tua rainha? Tu acha que todo mundo gosta disso? E eu disse, olha, isso foi a primeira pessoa que aconteceu isso, né? Aí eu falei, olha, até agora, das milhares de mulheres que eu chamei dessa forma, tu foi a primeira que não gostou. Mas muito obrigado e boa semana pra ti. E sai fora. E tem pessoas, irmão, incluindo eu quando comecei, que às vezes a gente tem muito medo de ser autêntico. Por medo a isso aí. E eu, às vezes, tinha ideias na minha mente que não é que a ideia já seja ruim, senão que tu precisa, tipo, lapidar. Falar várias vezes para que seja bom. Para te lapidar, né? Para te lapidar. E quando eu falava, as primeiras vezes que as pessoas me rejeitavam, por exemplo, uma piada que não era tão engraçada, que as pessoas me falavam não, eu ia embora e eu me culpava. Eu falava, por que merda eu falei isso? E assim tenho várias pessoas que conheço lá onde eu trabalho que se culpam. Eu falei essa coisa aí pra essa pessoa e não superam essa merda. E ficam a noite inteira sem dormir porque falaram uma coisa que não foi engraçada ou falaram uma coisa que a pessoa não gostou. Sim. E ali é onde entra outro ponto importante na comunicação de todo vendedor, que é, além de ser autêntico, além de ser um cara que tenha humor para vender, né? Acho que isso aqui é o mais importante. Ser irreverente. Também. Não se apavorar com isso aí, né? Mas tem um ponto que agora ele falou que eu me lembrei de uma coisa que acontece muito comigo, que eu não tenho como sonhar que vai ser daquela forma que eu vou explicar aqui. Mas aí é que entra o cara quando ele tem jogo de cintura. Que eu acho que o jogo de cintura é uma coisa que faz o cara se destacar. Uhum. O que acontece muito? Como eu abordo o carro, não tem como o cara saber se a mulher que está do lado do cara que está dirigindo é a mulher dele. Mas a gente pressupõe, que é o que eu faço, pressupor. Para falar, leva para outra mulher, ela te ama, larará, fala umas coisas assim. O que acontece muitas e muitas vezes? Às vezes quem está dirigindo é o patrão e a mulher que está do lado é a funcionária e vice-versa. Às vezes acontece que é o que mais me marcou até hoje, né?
que agora no Uber tem o Uber coletivo, né? Que tu pega várias pessoas aleatórias e tipo enche o carro com pessoas que tu pegou em vários lugares. No Uber tem isso. E acontece o quê? Às vezes tem 3 pessoas atrás no carro e uma mulher do lado do motorista que é homem. E eu chego e falo pro cara, troco uma ideia com ele e falo pra ele levar pra mulher dele. Aí o cara olha pra mim e fala, é minha passageira. Aí às vezes a mulher olha e ri já, que eu falei mulher dele, ou ela diz que é a passageira, e eu falo assim, então leva pra passageira que tu ama. Pronto. Todo mundo no carro cai na gargalhada. E às vezes o cara compra e às vezes não dá tempo de comprar. Mas se tivesse tempo, compraria. Porque numa situação onde seria um total constrangimento pra mim, eu reverti ela. Com um jogo de cintura. E fez todo mundo rir. Todo mundo se simpatizou. Então acontece muito de às vezes o cara tem que ser um camaleão. Isso aí. Tu tem que, tipo assim, jogar com o que tu tem. Tu tem que sempre ter uma resposta pronta. E sabe como que tu vai atingir esse patamar? Vendendo. Tu vai vendendo, tu vai criando essas caixinhas na tua cabeça que eu te citei, e aí vai acontecer uma coisa que aconteceu antes, vai acontecer de novo. Porque tipo, o que acontece é o seguinte, digamos que tu entrou na mentoria, e aí eu te passei todas as diretrizes necessárias para te ter uma boa abordagem, né? Tu foi lá e começou a aplicar. Tu vai seguir uma metodologia e um padrão de vendas. Esse padrão de vendas, ele vai te permitir mapear tudo o que acontece num processo de vendas. E através desse processo, tu vai guardando todas as experiências que tu vai ter na tua cabeça. E aconteceu uma coisa, pum, tu foi lá, tirou dali e tu soube falar. Essa a importância de tu ter uma metodologia na hora de vender. Isso é verdade. E aí tu vai lá, tá todas as coisas mapeadas, é só aplicar e a prática tu chega na perfeição. E deixa eu te perguntar uma coisa pra gente finalizar aqui. Qual foi a coisa mais... tipo aquele papo de vendas mais top que tu teve na tua vida, em vendas, que tipo assim, tu até gostaria de ter continuado conversando com aquelas pessoas? Conta uma história que aconteceu aí, se tu lembrar, né? Bom, o que acontecia muito, que parei um pouco de fazer isso, o papo mais top acontece quando, e se você aplicar tudo que a gente fez, com certeza vai acontecer contigo, claro, se tu estiver solteiro. Eu gosto de falar mais com um lindo solteiro. Tô solteiro. Era tipo chegar vendendo para um homem, uma mulher e outra mulher. Se estiver um homem, uma guria do lado dela e mais uma, eu pressuponho que a que está do lado do cara é a namorada dele, pode não ser, mas eu pressuponho. E a que está sozinha está solteira. Então eu venho e falo assim, ó. Fala, meu querido, olha aqui que tem uma novidade para você, sua namorada e sua amiga solteira. E quando eu falo isso, automaticamente todo mundo ri. E aí e muitas vezes acontece que o cara... Deixa eu só colocar uma nota para a pessoa que tá entender uma coisa. Olha como ele chega, que isso daí é uma coisa que o cara tem que fazer na venda, que é de pressupor as coisas. Por quê? Porque quando tu pressupõe as coisas, que nem ele fez agora na explicação dele, tu faz com que o cliente te pergunte as coisas. Ah, mas por que tal coisa? Ah, mas por que tal coisa lá? E aí isso cria um assunto para ele te escutar e tu gerar mais conexão com ele. Na hora de vender. Mas vai lá, continua aí, para te não perder o fio da meta. E quando aconteceu isso aí, eu começo o meu papo de venda. E eu descobri, ou pelo menos o que funciona comigo, que quando eu sou mais irreverente... Irreverente seria tipo assim, indiferente com a situação, se dá certo ou se não dá certo. E que eu falo as coisas com transparência e sem, como se fala em português, sem pelos na língua. Como se fala? Tu fala sem papas na língua. Sem papas na língua, isso aí. Não se importa com o que vão pensar. Isso. Com isso, em relação a isso. Eu venho e falo, meu querido, essa parada aqui é milagrosa. Primeiro que derrete na boca da tua namorada, alivia o estresse e a parada é afrodisíaca. Isso é meu script.
e para tu dar para tua futura esposa, mãe dos teus 7 filhos, irmão, essa mulher vai adorar demais. O cara ri. E aí eu falo, e para tua amiga solteira, relaxa que o amor da tua vida tá chegando. Ai, a maioria das vezes fala, ai, mas cadê ele? Aí eu falo, tá na tua frente. E aí que tá, galera. Ele já pegou várias minas fazendo isso. E... o cara vai vender e ainda pega uma mina. O cara vende e ainda pega uma mulher. Aí a guria, os caras, assim como eu, ativei o gatilho da reciprocidade, eu sempre falo pro cara. Colocando frases que incentivem a que ele cumpra o objetivo dele estar com a guria. Que é provavelmente sair com ela, né? Se eu ajudo o cara, eu ativo o gatilho da reciprocidade na mente dele. Então ele automaticamente me ajuda e me diz, ah, mas ela tá solteira também. Ela tá procurando um cara bonito que nem tu. Um cara me ajuda. E aí eu falo, ah, perfeito, então se tu vai me ajudar a conquistar essa mulher, vamos fazer uma coisa. Vamos nos casar agora mesmo, falo pra guria. E eu falo pro cara, tu vai ser o padre, a mulher do cara vai ser a madrinha e ela vai ser minha mulher. E os caras entram na brincadeira. Aí eu pego a guria pela mão, claro, tenho que ver o nível de interesse, né? Sem nível de interesse. Tem que ver que esteja entrando na brincadeira. Pego a guria na mão e o cara entra no jogo e fala, ah, eu te caso, Daniel, tal. Pode beijar a namorada. E acontece, bueno, já vocês sabem o que acontece depois. Beijo a namorada e todo mundo feliz. E além disso, o cara ainda vende. E ganha, e não dá o meu produto de presente, é? Dá pelo preço que ele vale. Hã? Dá pelo preço que ele vale. Se aqui Eu vendo primeiro, o cara me paga, vou te comprar. Pagou e depois eu entro na brincadeira e aí acontece tudo isso. Ainda assim ganho um beijo, ganho o número de telefone e ganho dinheiro. É um combo, né? Mas então é isso aí, galera. Se tu que tá do outro lado gostou desse modelo de vídeo, onde eu trouxe o Daniel, comenta aqui embaixo o que tu acha, para eu trazer ele mais vezes pro canal. Não se esquece de me seguir no Instagram, @NicoBragé. Quer falar o teu Instagram? Daniel Emigra. Daniel Emigra. Não se esquece de metralhar o like, comenta aqui embaixo o que tu achou desse vídeo. Eu tenho certeza que se tu assistiu até o final, ele te agregou valor. Porque isso aqui é um papo de duas pessoas que têm resultado vendendo na rua. Não é duas pessoas que tá te contando história de que vendeu uma vez na vida, não. É pessoas que trabalham com isso e atingem o resultado máximo de mais. Porque vivemos só disso, né? Exatamente, a gente vive só disso. Não é renda extra, não é... é só vender final de semana. Aqui é vivemos disso, pagamos nossas contas com isso. E além de toda a parada, olha como vendas é um negócio poderoso. Ele consegue ir lá vender e ainda consegue pegar a mulher que ele foi lá e vendeu o negócio, o produto dele. E você tá vendo isso aí? Tu tá vendo com todo o script, todas as técnicas que são envolvidas na hora de vender são poderosas. Por que ele consegue ter esse resultado? Porque ele gera conexão. Então é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.